E o people, estamos de volta depois de um tempão parado. Estamos aqui de volta no YouTube para produzir conteúdo sobre desenvolvimento mobile. E hoje estamos aqui para falar de Flora, propriamente sobre Riverpod. Para quem não me conhece, eu sou Antônio Nicolau e vou trazer vários conteúdos sobre Flora, sobre o universo do desenvolvimento mobile. Posteriormente, conteúdo sobre Swift e por aí vai. Hoje estamos aqui para falar sobre Riverpod. Riverpod, que é um gerenciador de estado, uma das opções que o Flora tem para o gerenciamento de estado. Uma das que acabou de se tornar um Google Favorite, isso é muito bom. Então vamos falar sobre Riverpod propriamente. Há tempos atrás escrevi um artigo que está super bom, cobrindo o básico até o intermediate sobre o funcionamento do Riverpod e tal, sobre vários tipos de provider. O link para a leitura vai estar na descrição desse vídeo. Sobre Riverpod, conforme o criador, que a princípio é o mesmo que o do provider, diz que Riverpod é um rewrite, né? Uma reescrita, meio que uma reescrita do provider, com um monte de benefícios e tal. E está mais fácil de criar, para acessar e combinar os providers sem ter toda aquela luta do provider básico. É muito mais fácil testar o nosso código, as nossas lógicas e tal. E temos o Catch Program Errors, né? Estamos aí na criação dos nossos providers e tal. Nós já vamos ter lá os links e acesso aos erros antes mesmo de compilarmos e outras coisas. Temos o cache e um monte de benefícios aí por trás do Riverpod. Então é um gerenciamento de estado que passou a ser muito usado e é muito poderoso. O link para esse artigo vai estar lá na descrição do vídeo. Certo? Então, sobre Riverpod, para começarmos sem mais muita volta, tenho aqui um projeto Flora básico, tipo básico do básico, que praticamente tem o meu main, que retorna meu main app, que é apenas um Material App, que já está a usar, por sinal está a usar o Material 3. E só isso, tenho a minha homepage com o meu count, né? Tenho lá o meu count basicão, que é esse que está aqui, o projeto já está a rodar. Basicamente é uma aplicação que incrementa e decrementa. Quando clica no incremento, ele chama esse método increment, que altera o valor dessa variável count, incrementa ele, e no decrement ele reduz esse valor e dá esse efeito aqui. Para alterar o estado em si, usamos o tão famoso setState. Então vamos fazer um rewrite, né? Vamos escrever esse mesmo projeto básico usando o Riverpod. Para começarmos a usar Riverpod, nós adicionamos ele no PubSpec. No momento da criação desse vídeo, a última versão é essa 2.4.8, que é a versão atual do Riverpod. Provavelmente, se vês esse vídeo daqui a um tempo, vai estar em uma outra versão, mas não vai ter assim tanto break change, vai ter mais break change na versão 3. Mas adicionamos o Riverpod, no caso já está adicionado. Depois é só damos o Flora PubGet e ele vai adicionar. Para começarmos a usar o Riverpod propriamente dito, precisamos fazer um wrap desse nosso My App e adicionar o provider scope. Sim, conforme estava a dizer, precisamos fazer um wrap desse nosso My App e adicionar o nosso provider scope. E nosso child vai ser esse nosso My App. É necessário fazer isso. Provider scope é basicamente um widget que armazena o estado de todos os nossos providers. Então, é preciso estar lá no top level, de preferência, aqui no nosso Run App. E uma vez feito isso, estamos prontos para passarmos a criar os nossos providers e por assim vai. A sintaxe para a criação de um provider usando o Riverpod é bastante simples. Basicamente a sintaxe é: nossos providers precisam ser final, é obrigatório, não tem outro jeito.
é lá o recomendado e tal. Temos o final, o nome do nosso provider, o tipo de provider, a sintaxe, pode ter ou não um modifier, e ele recebe uma função onde temos um objeto ref. Esse ref que é o que vai ser usado para acessar o nosso provider, e dentro dessa função aqui nós temos a lógica para a execução desse mesmo provider. Sintaxe extremamente básica para a criação do provider. Bem, depois disso estamos prontos. Uma vez que entendeu-se isso, estamos prontos para começar a criar os providers. Final, nome do provider, tipo de provider, porque tem vários, pode ter ou não um modifier. Ele recebe uma função onde tem um ref, que é o objeto que nós vamos usar para acessar os nossos providers. E a lógica do nosso provider em si fica dentro dessa mesma função. Então, o limite é a imaginação. Então vamos criar aqui um provider bem básico. E uma dica sobre a criação de provider: eles têm que estar top level. Por exemplo, aqui fora do nosso homepage, podemos criar aqui um outro arquivo, por exemplo, home state, e criar os nossos providers aqui e simplesmente chamar aqui. Então vamos começar criando já um provider bem básico, simplesmente que retorna o valor do nosso count, e vamos ler ele. Então começaríamos por final, o nome do nosso provider, que vai ser o nosso count provider, e o tipo do nosso provider, que é o básico do básico, é o nosso provider, o tipo mesmo provider, que ele dá a mutable, né? Ele armazena o nosso estado atual, mas nós não podemos alterar ele. Ele simplesmente expõe, vai nos expor um valor e acabou, não podemos alterar esse valor. Então depende do use case, vai ter caso que vai precisar usar esse provider só mesmo para expor o valor, não alterar. E para outros casos tem outros vários providers que nós vamos ver. Então, seguindo a sintaxe, nós temos o nosso final, o nome do nosso provider, o tipo do nosso provider, que é provider, o nosso ref, que é o que nós vamos usar, o objeto que nós vamos usar para acessar o nosso provider, os nossos providers aqui, e aqui é a nossa lógica. Nesse caso, nós queremos um provider que retorna o valor desse nosso count. Vamos dizer que ele será 0. E a partir desse momento, o nosso provider está criado. Podemos facilmente pegar e ler ele aqui na nossa homepage. E para a leitura de um provider, nós podemos usar um widget. Temos duas opções para a leitura do provider. Podemos usar um widget consumer widget, podemos usar o consumer, que também tem no package provider, ou podemos substituir o nosso stateful ou stateless widget por um consumer widget, e automaticamente temos esse ref. Porque, conforme vimos aqui, para acessar o nosso provider nós precisamos desse objeto ref, que é o nosso provider ref. Precisamos dele, e nós aqui não temos. Então, para ter acesso a ele, nós podemos adicionar o consumer, um widget, né? Podemos adicionar esse consumer widget, que ele recebe um build, e esse build basicamente ele tem um context, ele recebe um context, um ref, e recebe um child, ele tem um child. E no caso que nós vamos precisar usar mesmo é o nosso ref. Então vamos retornar esse nosso teste, e a partir daqui nós podemos facilmente usar esse ref para acessar o nosso provider aqui. E nas formas de acesso do provider usando esse objeto ref, nós temos duas, que é o ref.read, que basicamente o ref.read ele acessa o nosso provider nosso provider apenas uma vez, faz a leitura apenas uma vez, retorna o valor e já está, podemos alterar o provider e tal. E temos o ref.watch,
que ele acessa o nosso provider e faz um listen. E quer dizer que, uma vez que o nosso provider, nós fazemos o nosso ref.watch, ele faz a leitura do provider e vai escutando as possíveis alterações nesse mesmo provider. Se houver alguma alteração necessária, ele vai pegar, vai fazer o build, vai atualizar a variável que recebeu o valor do provider com o novo valor que ele tiver. Aqui no caso, nós queremos fazer o listen, então nós queremos o nosso count que recebe o nosso ref, ref.watch. Nós queremos ouvir, está sempre a ouvir as mudanças e tal. E nós passamos o tipo do nosso provider, o nome do nosso provider, nesse caso é o count provider. Se nós vemos aqui, quando nós acessamos o provider, ele expõe o estado atual do provider, que nesse caso é o tipo int. Não precisamos indicar aqui, ele automaticamente identifica pelo retorno, mas podemos indicar e tal. Funciona muito bem. A partir do momento que nós temos esse nosso count, nós podemos usar ele aqui, conforme já está a ser usado. Deixa eu apagar aqui esse código que não pode ficar assim por enquanto. Mas é isso. Se nós fizermos aqui um reload, ele vai dar nosso provider scope not found, precisamos fazer um hot restart e quando o nosso homepage, quando o nosso build é executado, ele executa esse nosso consumer, faz a leitura do valor atual desse nosso count provider e mostra esse valor lá na tela. Temos esse nosso count provider, se nós vemos o valor dele atual é 0, podemos alterar para 10 e fazer o nosso hot restore e ele vai pegar esse valor do provider 10. Conforme disse, o provider simplesmente é um tipo de provider, ele expõe o valor e não, ele é muito bom, não permite nós fazermos alterações do estado desse mesmo provider. É útil para alguns cenários, mas não para outros. Vamos ver um outro tipo de provider, que para o caso para nós criarmos esse nosso count, vai ser útil nós usamos, que é o state provider. A sintaxe é a mesma, só vou mudar o tipo de provider. E o nosso state provider, o funcionamento é o mesmo, né? Ele expõe um estado simples, mas nos permite alterar o estado desse mesmo provider, acessar e alterar, o que é útil para o caso aqui do nosso count. Queremos que quando clique, ele vai alterando o valor dessa nossa variável count. Então vamos criar o nosso state provider. Vamos criar o mesmo provider com o mesmo nome, nosso count provider. E nesse caso, ao invés de provider, será um state provider. Ele tem um ref, né? E o valor dele inicial será, o estado dele inicial será 0. O funcionamento é o mesmo, ele vai fazer aqui confusão porque trocamos o nome do provider, tá? Precisamos fazer um hot restore. E ele funciona de boa. Só que agora nós podemos, assim como nós lemos, podemos também alterar o estado do nosso provider, né? Mas para isso nós precisamos desse nosso ref, né? Dessa nossa variável ref, e precisamos ter acesso a ela aqui nessas nossas funções, né? Do floor action button, nesse nosso método onPress. Precisamos alterar o estado do nosso provider quando clicar em mais e decrementar quando clicar em menos. Para isso, o que é que nós vamos precisar entender agora? Para a leitura de um provider, para termos acesso ao nosso ref na nossa UI, nós precisamos, até agora precisamos adicionar esse widget consumer. Só que esse não é o único jeito de nós termos acesso ao objeto ref na nossa UI, no nosso widget. Visto que nós já temos essa nossa homepage, nós podemos fazer algo bonito, que é, ao invés de termos o nosso stateful widget, nós temos também um custom widget, que é o nosso consumer stateful widget. Seguindo essa mesma linha, temos o nosso consumer stateful widget, ou temos o nosso consumer widget. Agora vamos fazer algo aqui, vamos remover nós não vamos precisar mais ter esse stateful widget,
podemos tornar ele num stateless. Deixa eu alterar aqui a moda antiga. Isso torna aqui normal. Então, uma vez que já tornou-se ele um stateless widget, o que é que nós podemos fazer? O Riverpod ele dá-nos a possibilidade de termos um custom, né, widget, que é o consumer widget. Ele transforma toda a nossa homepage em um consumer, nos dando o acesso a esse objeto widget have. Então, fazendo a nossa homepage de stateless para consumer widget, nós temos, além do acesso ao context, ao widget have aqui. E quer dizer que dentro do nosso build nós podemos aumentar esse nosso objeto have, que é o que nós queremos para usar aqui. Nós temos o consumer widget e temos o consumer stateful widget, que funcionam praticamente da mesma forma. Então podemos remover esse nosso counting para cima, podemos remover esse nosso consumer daqui, deixa simplesmente esse nosso teste. E o funcionamento é o mesmo, ele vai pegar, né, dessa vez usando o have desse nosso consumer widget, vai ler a leitura, vai ler o nosso provider e vai escutando as alterações. Daqui o estado atual é 0. E agora, para acessarmos esse nosso state provider, porque eu disse que podemos ler o estado atual e alterar. Para alterar o estado desse nosso provider, que vai ser feito aqui, a sintaxe é muito simples, que é o nosso have. Vamos acessar o nosso provider. Nesse caso, não precisamos de usar watch, porque só queremos acessar uma vez e alterar o dado. Have.read, o nome do nosso provider. .notifier, esse notifier ele vai ler o nosso provider sem escutar ele e tal, e vai nos retornar o estado, nos permitindo assim alterar ele. .notifier.state, e esse nosso state vai receber um novo valor, que nesse caso é o state mais onde que nós queremos implementar. Podemos fazer exatamente dessa forma. O que acontece? Ele vê o provider, acessa ao seu estado e incrementa ele. Nós pegamos, não precisamos fazer lá no hot to restore. Se nós clicamos em mais, o que acontece? O nosso provider, count provider está a ser acessado, o valor dele era 0, mas ele acessa usando o .notifier, acessa ao estado do provider e alterar ele, nesse caso incrementar. Se quisermos decrementar, o sistema é o mesmo. Acessamos nosso count provider, .notifier, .state e decrementamos. Tivemos aqui, o funcionamento é o mesmo, nós temos lá o nosso estado do nosso provider sendo alterado. Então esse é o segundo provider que nós vimos o provider, né, que é o básico do básico, que ele expõe o estado, mas não permite alterar. Temos o nosso state provider, que no caso ele expõe um estado e nos permite alterar ele. Temos muitos outros providers, temos state notifier provider, ou async notifier, e por assim vai. Então o tipo de provider que nós vamos usar vai depender do nosso caso de uso, né? Quer alterar o estado do provider? Usa simples, usa esse state provider. Quer simplesmente expor algum valor, por exemplo, queremos retornar um repository, a instância de um repository, pode usar simplesmente um provider e por assim vai. Então, o nosso count, exemplo, passou daquele stateful bem grande com o set state para esse simples usando o Riverpod. Lembrando, recordando aqui a sintaxe de declaração do provider: final, nome do provider, tipo de provider, pode ter ou não modificador, uma função contendo o widget, o objeto ref e
Já está, uma maravilha. Vamos ver um outro tipo de provider, agora bem rápido, bastante útil, que é o Feature Provider. No caso é o Feature Provider. Vamos ver esse mesmo tipo de provider, que é no caso de nós quisermos retornar algum dado futuro, né? No caso de temos aí nossa feature, o que é comum em aplicações mobile, fazemos requisições para a web e esperamos um valor, e assim que o valor volta, se está disponível, alteramos a UI. Por padrão, lá no Flutter nós usamos muito o Feature Builder, o Stream Builder. Então, usando o Riverpod, nós temos o nosso Feature Provider, que dá o mesmo resultado. E quais são as vantagens desse nosso Feature Provider em relação ao nosso Feature Builder? Que além de nós atualizamos as nossas UI, quando o dado está disponível, nós temos o cache, meio que um cache embutido do estado atual da nossa requisição. E esse estado é desfeito apenas quando esse nosso provider é feito dispose ou é removido da nossa aplicação. Então, a sintaxe é a mesma. Nós temos o final, nome do nosso provider, deixa eu ver, um activity provider. E o que acontece? Para nós testarmos isso, vamos precisar simular uma requisição web, então vamos usar deixa eu ver se tem um link, o Borrowed API, uma API muito usada aí para teste. Temos esse Borrowed API que retorna esse JSON contendo activity, type, participants, price e por assim vai. Então vamos copiar esse nosso JSON, retorno da nossa aplicação, e vamos ao QuickType para gerar o nosso modelo. Temos aí o ToMap from Map. Então, vamos criar o nosso Activity Model, bem básico mesmo, só para aqui para teste. Vamos simplesmente copiar ele. Vamos criar aqui o nosso Activity Model. Nós queremos simular queremos fazer alguma requisição web e tal. Vamos falar aqui o nosso modelo. Então, nosso modelo seria esse, com base no retorno desse Activity API, desse Borrowed API. Teremos um Activity, Type, Participants, Price e blá blá blá. E vamos usar esse no From Map para converter nosso JSON para algum objeto dado. Precisamos desse From Map. Então, temos o nosso objeto, nós podemos aqui declarar nosso Feature Provider. A sintaxe é a mesma, o provider não muda, a sintaxe de declaração do provider. E dentro do nosso ref, nós vamos adicionar a nossa lógica, nesse caso vai ser um feature, uma sync, para podermos usar o await. Nós podemos adicionar a nossa lógica diretamente aqui ou criar um repository e tal. Nós fazemos a nossa requisição HTTP e simplesmente retornar, chamar o nosso repository aqui e retornar. Vamos fazer desses dois jeitos aqui. Para fazer requisição web, eu adicionei aqui o package HTTP, que atualmente está na versão 1.1.0. E isso aqui apenas basta importar aqui o nosso HTTP. E vamos fazer a nossa requisição simplesmente nesse nosso pacote HTTP. Básico do básico, teremos aqui o nosso response. Vai fazer um await do HTTP o método get. E vamos passar aqui a nossa UI. Nesse caso, o nosso URL que vai ser esse link para acessar o Activity, o Borrowed API. E já está. Nesse caso, ele vai fazer a nossa requisição e queremos, temos certeza que vai retornar correto, não fazendo um tratamento de erro combinado, só queremos exemplificar isso. E queremos que ele retorne o nosso Activity Model. Nesse caso, vamos usar esse nosso Activity Model para essa conversão aí.
colocar o nosso response.body numa variável e depois vamos adicionar ele para fazer o decode. Depois vamos adicionar ele nesse nosso módulo aí, exceção decode. Ele vai ser um map, né? Conforme obriga ele. Esse é o, né, uma requisição HTTP normal, nada a ver com Riverpod. Também fazemos a requisição HTTP para esse Bored API. Fazemos a conversão do response para map, né? Fazemos o decode e mandamos ele para ser um map string dynamic, que é o esperado aqui no nosso from map do nosso activity model. E nós vamos retornar o que é nosso activity model ponto from map e vamos passar esse nosso exceção aqui. E tá, o que acontece? O nosso feature provider, essa lógica vai ser o quê? Uma requisição HTTP no nosso Bored API, feito o decode e ele vai retornar o nosso activity type. Podemos colocar tipagem aqui. E eu recomendo colocar tipagem para não deixar o Riverpod adivinhar. E quando esse nosso provider ser chamado, ele vai nos expor o estado dessa nossa requisição. Tá? Então assim que nós criaremos o nosso feature provider. E por que de usar o feature provider para requisições web? As vantagens são aquelas que eu disse, que nós temos lá a capacidade de facilmente fazer um check dos 3 estados da nossa requisição, que é o quando tem dado, quando tem erro e quando está processando nossa requisição. Temos o tratamento de erro já do Riverpod, meio que para nossa aplicação não quebrar na cara do cliente que faz aí um error handling. E temos um cache, no caso de quando a requisição é feita, o estado da requisição permanece até que um novo é disponibilizado ou o nosso provider é feito disposto, é removido. Então, como é que nós faríamos a leitura desse nosso activity provider? A nossa home, vamos fazer aqui uma alteração básica. Ao invés de vemos o nosso count provider, vamos criar o nosso activity. Vou declarar activity async. Por que esse async? Por causa do que é retornado do nosso feature provider, que é algo que eu vou explicar já mesmo agora. Então, o nome do nosso provider, activity provider. E o que é que esse nosso activity provider vai retornar? Ele retorna ele retorna o nosso activity model, mas como tipo ou subtipo de um objeto async value. Esse objeto async value ele nos permite fazer o mapa usando alguns métodos dos 3 estados da nossa aplicação, que é o que nós precisamos em requisições web em muitos casos. Temos on data, on error e on loading, então facilmente podemos mapear esses diferentes estados da nossa requisição. Então podemos, uma vez que já temos acesso ao nosso resultado da nossa requisição, podemos facilmente fazer a leitura dele, que é usando o activity async.when, e esse when, conforme mostrar aqui, ele nos traz lá 3 mapas, que é do data, quando ele será chamado quando a nossa request retornar algum dado, no caso aqui de retornar um activity model ou node ou whatever, ele vai retornar aqui no data. Se der algum pau, algum erro, vai ser retornado nesse error, e enquanto a requisição estiver a ser feita, vai ser retornado aqui nesse loading. Então nós facilmente conseguimos manusear esses 3 estados da nossa requisição. E tem muitos outros métodos úteis. Podemos simplesmente checar se tiver dado ou não. Podemos simplesmente
pegar quando tiver dados, se não quisermos pegar esses estados aí, assim vai. Mas o mais usual é esse when, que quando tiver dado, nesse caso o nosso dado vai ser um activity, né? Conforme está aí, ele vai nos retornar um activity model. Quando tiver dado, vamos retornar o nosso teste com a nossa atividade. Vamos acessar a nossa variável activity como activity. Então vamos pegar a atividade que foi retornada, nesse caso será, pode ser essa. Ele vai pegar, o nosso objeto vai estar criado e podemos acessar facilmente. Isso se tiver dado. Se der erro, ele espera uma função pegando o erro e o nosso stack trace. E se der erro, também podemos manusear o usuário. O erro aconteceu ou aconteceu erro. Talvez a linha da frase. Então, podemos manusear se tiver erro, ele retorna nosso erro e o nosso stack trace. Então, podemos facilmente mandar um crash hit ou por assim vai. E loading, se a regressão tiver a processar, o que vai acontecer? Ele espera uma função. No caso, vamos retornar o que nós queremos mostrar quando a regressão tiver essa feita. Vamos retornar um center com um circular para você que é bastante. Então, o reload e está aí, ele já mostra. Se eu dou um hot restart, enquanto a regressão está a ser feita, ele vai mostrar o nosso progress indicator, aqui no caso. E agora, erro, ele deu erro, deixa eu colocar aqui o nome do erro, para ser mais preciso. Deve ser por causa da conexão com a internet. Foi erro de conversão aqui. Deixa eu ver aqui, nossa table int. Então nossa API está retornando um valor diferente, nesse caso deve ser price. Vamos trocar aqui para double e ele já vai funcionar bem. Vamos testar aqui de novo. Int is not as type. Esse já é o problema de conversão. Então, nossa API está. O nosso JSON QuickType andou aí a nos retornar um model não fixe. Nesse caso, com o problema daqui. Vamos fazer aqui essa conversão bem rápida e tal. Eu vou testar novamente. Aí está aqui porque eu vou ter conversão aqui do módulo. Tá? Vou comentar o nosso API. A nossa accessibility é um double. O nosso price é int. Então, se é desse jeito, o nosso price é int. Se o nosso price é int, então podemos facilmente pegar aqui, colocar int de novo e fazer aqui o parse. E deveria funcionar. Agora, doubles not as a table string. O que mais tem valor inteiro aqui? Price 0. Deixa eu pegar aqui de novo. Sim, o price é double, nesse caso aqui, o nosso price é double. Tudo é double aqui. Mas às vezes, aí está triplo, mas às vezes ele está retornando inteiro e tal. Por isso que essa nossa API está meio maluca. Mas o participante está sempre inteiro. Então, mais alguma coisa aqui deve estar mal, tá? Coisa da nossa table string. Agora, onde ele está retornando?
aqui. Então nosso full type está andando aí anos, teve anos retornar valores, o nosso modelo errado, sabemos aqui, a nossa aqui às vezes retorna inteiro, mas o que retorna inteiro, accessibility, type é string, então que mais é que deve ser corrigida nesse modelo desgraçado que foi criado aqui. Esse é botar string, para onde tem que ser string, para evitar essas lutas aí, depois a gente veja melhor como é que está esse modelo aqui. Essa borra de API está meio estranha, por assim dizer. Deixa eu colocar aqui também. Fica string deve ser. Vamos fazer algo interessante aqui. Vamos adicionar aqui breakpoint para não estarmos aqui a demorar uma eternidade a descobrir como está se retornando. Para não demorar uma eternidade a descobrir como está se retornando esse modelo. Então vamos adicionar aqui um breakpoint. E fazer a nossa aplicação que ele vai aqui para vermos como é que ele está. Ele vai rodar e tal, mas aqui o nosso QuickType nos retornou não é o modelo correto. Vamos ver aqui que está se retornando essa nossa objeção, está retornando a nossa activity com string type. O nosso type está string, correto. Participants inteiro. Ele retorna inteiro, mas estamos a botar ele para string, está correto. O price ele retorna inteiro, mas ele está retornando double. E o que está correto aqui agora estamos a converter para double. Deixa eu colocar aqui mais um zero. E mais o que? Aqui ele retorna uma string, aqui ele é string. Está string correto. E accessibility ele retorna inteiro. Que nesse caso estamos a mandar ele para double e tal. Então até aqui está tudo bem. Aqui string is not a subtype of string. Oh shit. Aqui que teve tudo. Os erros durante todo esse tempo aqui, nessas conversões. Agora ele resolve e podemos continuar com a nossa aula. Então o nosso QuickType está aí, agora sim. Então o nosso QuickType agora não nos retornou nada ao nosso modelo num bom formato e tal, mas já foi resolvido. Então nosso feature provider, né, temos essa característica. A nossa lógica pode estar aqui ou num repository e simplesmente nós chamamos ele aqui. Então retornamos nosso feature provider, nesse caso ele vai nos retornar o activity model, e para fazer a leitura desse mesmo provider, a lógica é a mesma. O nome da variável que vai pegar o estado atual do nosso provider, no caso nós chamamos activity async. O async é mais uma nomenclatura por causa do objeto retornado, que é o async velho. E nosso ref.watch, o nome do provider. E para pegarmos os dados desse mesmo provider na nossa requisição, nós temos a opção de usar esse método when e fazer o map dos três estados da requisição. Data, que ele, quando executado, quando concluído, esse método vai ser chamado, quando concluir a nossa requisição. E se não tiver erro, no caso ele vai nos retornar um dado
que no nosso caso é um Activity Model, e podemos facilmente pegar, usar ele do jeito que nós quisermos. Podemos retornar aqui os participantes ao invés do... podemos pegar aqui ao invés disso, participantes, ao invés de pegar o Activity, no nosso caso um participante, podemos pegar diretamente aqui o Price, e ele já vai alterando o valor aqui. Tá. O error é para o caso de dar um erro conforme estava a acontecer. Ao fazer o parse do JSON estava a dar erro, e esse error estava a ser chamado, ele nos retorna o objeto, o erro em si, e o stack traces. Stack traces é lá para nós identificarmos onde é que deu pau, em que linha, em que arquivo. Temos o loading, que é o estado de load da requisição, quando a requisição é feita, enquanto estiver esperado o dado ser retornado. Nós dizemos o que é que queremos mostrar no usuário. Nesse caso nós mostramos um circular progress indicator aqui. Quando está feito, eles chamam isso daqui. Isso funciona bem, extremamente bem para requisições HTTP. Para trabalhar com Stream é a mesma linha de raciocínio, Stream Provider. No caso aqui seria diferente, né? Tinha que ser lá um Stream e tal. Mas a lógica de funcionamento é a mesma. O que muda é o nome do provider. Nós vamos ter lá o nosso Stream Provider, vamos ler da mesma forma, vamos acessar da mesma forma. Então a mesma coisa, só muda o nome do provider e o teu retorno em si. Quantos 3 tipos de provider é esse? Vemos o provider, vemos o state provider para retornar o estado e poder alterar ele, estado simples. Vimos o feature provider e demos uma olhada assim bem basiquinha no stream provider, que é o funcionamento geral é o mesmo. E tem muitos outros tipos de provider que com o tempo nós vamos vendo ele. Antes de terminarmos essa aula, para fecharmos essa aula, já estamos quase a 1 hora de aula, para cumprirmos todos esses fundamentos e tal. Algo muito importante que temos ao trabalhar com o Reverb são os modifiers, como mostrei lá na sintaxe. O nosso provider pode ter ou não modifier. Ele determina de que jeito o nosso provider vai se comportar. Por exemplo, esse nosso feature provider, depois da requisição ser concluída, ele faz o cache do estado atual da nossa requisição, do nosso dado. Se fosse em uma outra página, o que aconteceria? Eu vou na página, a requisição é concluída, mesmo se eu deixar a página e voltar de novo, ele não vai fazer a nova request, porque ele já tem o dado atual e ele vai retornar esse mesmo dado. Então eu posso dizer que o meu provider vai se autodispose. O que acontece? Isso significa que se eu sair da página que chamou esse mesmo meu provider, ou que a página é removida do widget tree, o meu provider é desfeito. Da próxima vez que eu voltar naquela página, ele vai ter que criar um provider e chamar ele, assim sucessivamente. Então você terá que dizer que o meu provider vai se autodispose e terá esse comportamento. Assim que a página que chamou é destruída, o meu provider também é destruído. Tenho esse modifier e tem um outro modifier que é o family. O family é um modificador usado para o caso de eu quiser passar algum parâmetro no meu provider. Aqui ao fazer a leitura simplesmente leio o provider, mas se eu quiser, no caso de requisições web, se esse fosse algum provider que faz algum source, né, eu preciso passar algum texto no meu provider, name, né, algum parâmetro, mas eu não posso. Então, para eu ter a possibilidade de passar algum parâmetro no meu provider, eu uso esse modificador family, que ele altera a sintaxe do meu provider no seguinte: primeiro eu vou ter o retorno e em seguida eu vou dizer qual vai ser o tipo do parâmetro que vai ser passado no meu provider ao chamá-lo. Então, ao chamar o meu provider, eu quero receber um valor do tipo string, e no meu ref, além do ref, eu teria o nome do parâmetro que vai ser passado. Nesse caso, eu teria esse source. Eu posso facilmente acessar esse meu source aqui. E eu aqui,
ao fazer a leitura do meu provider, eu a ler, ele me obriga a passar o parâmetro. Por causa que, deixa eu ver, pesquisar por YouTube. Ele me dá erro, né? Ele vai dar erro porque eu troquei o tipo de provider, o modificador. Então preciso fazer o rótulo start. E quando o meu provider é chamado, o meu parâmetro eu já consigo fazer leitura. Aqui, conforme dissemos, ele vai fazer um print e tal. Então esses são os modificadores de acesso. E este aulão fica por aqui. Cobrimos lá desde o básico até o intermediate do Riverpod. Nas próximas horas vamos falar sobre vimos o State Provider, que é para estado simples, né? Mas além do State Provider nós temos o State Notifier Provider, temos o Notifier Provider e muitos outros providers que vamos cobrir na próxima aula. E começaremos a falar sobre o Riverpod Generator e um monte de coisas sobre o Riverpod para cobrirmos ele. Depois falaremos sobre os outros State Management e o Flavor em geral. Então por hoje é tudo. E fechamos esse salão. Próxima aula. Vamos junto.